Olá, alunos, tudo bem com vocês? Joia, aqui é o professor Ricardo, espero que estejam bem, em casa, se cuidando. Lembrando que nós estamos no quarto bimestre, artes visuais, que é pintura, estilogravura, escultura, grafite, videoarte, instalação, performance, etc. E hoje nós vamos falar sobre a estilogravura, tá? E também sobre a literatura de cordel, mais especificamente a estilogravura. Então, o cordel e o imaginário popular, essa atividade, essa aula para vocês estarem assistindo do dia 26 ao dia 30/10, vocês têm aí então uma semana para estar assistindo essa aula e fazer a atividade, tá bom? Essa aula o professor preparou para o quarto ano, artes visuais, e aqui eu coloquei o objetivo. Qual que é o objetivo? Fazer com que o aluno entre em contato com as artes visuais através da literatura de cordel, através da estilogravura, tá? Então, nessa aula nós vamos identificar e apreciar o que é uma estilogravura, as suas histórias, né? E também experimentar a estilogravura de uma forma diferente, utilizando coisas que nós podemos ter em casa, tá bom? Quais são os materiais que nós vamos utilizar? Caderno de desenho, lápis de cor, cola, tesoura, às vezes um vídeo que o professor vai postar para vocês darem uma olhada em uma entrevista de um artista, tá bom? Ou uma exposição. E nós vamos começar aqui, então, a nossa aula falando sobre cordel e o imaginário popular. Vocês podem olhar aqui nesse varal, nessa imagem de cordéis na cidade do Rio de Janeiro, isso em 2014. Então aqui nós temos, né? Na capa nós já temos essa arte da estilogravura, né? É assim que é feita a literatura de cordel, que são histórias contadas de um determinado lugar, então, em formas de cordel. E para ilustrar essas histórias, elas vêm com um desenho, e esses desenhos são feitos através da estilogravura. E aí nós temos esse varal fantástico com várias histórias, né? 3 em 1, as cartas na mente. Tem aqui, vamos ver aqui mais se dá para ver ler algumas dessas histórias. Vamos tentar aqui. Salim, Jacó, João, aqui, ó. Todo mundo viu as partes da mulher, do açougueiro, tragédia na região serrana. Vamos ver aqui. Então, todas elas trazem Realengo, 12 Martir, Massacre de Realengo, a Briga do Major, olha aqui, ó, Briga de Cegos. Então, esses cordéis, eles contam uma história, né, de um determinado lugar. No caso, esse é um cordel, um varal de cordel do Rio de Janeiro, tá bom? Vocês já leram cordel, já viram alguma exposição com cordéis na sua cidade, tá bom? Então, o que são os cordéis? Nós estamos aqui, ó. Vamos ver o que são os cordéis, né? Então, os cordéis são folhetos que contêm histórias variadas, acompanhadas de imagens e que geralmente são vendidos em feiras. Nesses folhetos são contadas histórias de cavalaria, de animais que falam, de amores desfeitos, de cangaceiros e também de heróis. O cordel chegou ao Brasil com os portugueses na segunda metade do século XVIII. Tá? Sua primeira aparição ocorreu na Bahia, na cidade de Salvador, né? Espalhando-se rapidamente pelo Nordeste brasileiro. Por muito tempo, os cordéis foram uma das principais fontes de divertimento e informação para a população. Olha só, a função do cordel
a sua função social, né, de chegar até a população, divertir com suas histórias, contar essas histórias, né, da literatura. O texto do cordel é rimado e muitas vezes ele é lido em praça pública. Várias gerações de poetas de cordel foram formados ouvindo as histórias narradas nesses espaços. Então tem os poetas também que começam a declamar esses cordéis, né? Muitos cordelistas são contadores que improvisam versos nos mais diversos lugares, como vilarejos e pequenas cidades. As histórias contadas nos cordéis estão presentes até hoje no imaginário popular, assim como os contos, né, que está no imaginário popular, que vai passando de geração em geração, como o Boi da Cara Preta, os contos de Yara, o Boto, o Saci Pererê. Também as histórias dos cordéis, elas são contadas, tá bom? E nós temos uma figura importantíssima, um artista fantástico, que é o J. Borges, né? José Francisco Borges, conhecido como J. Borges, é um artista e cordelista pernambucano. Começou a escrever o cordel quando tinha 20 anos e não tinha dinheiro para pagar um ilustrador para os seus cordéis. Então, além dele escrever os cordéis, ele mesmo resolveu ilustrar a sua própria obra. Com o passar dos anos, conquistou o reconhecimento e, além de ilustrar as próprias obras, passou a ilustrar as obras de outros escritores, como Eduardo Galeano. Gravou também matrizes de desenhos que não estavam associados a nenhum cordel, em tamanhos variados, e as expôs em diversos países. Aqui tem o J. Borges fazendo o desenho para o seu livro, que é xilogravura, né? Então a xilogravura ela é feita na onde? Na madeira. Difícil, hein? Ele pega uma madeira e aí ele vai fazendo o desenho na madeira, certo? E depois dessa madeira ele vai colocar tinta e vai fazer como se fosse um carimbo, né? Ela acaba servindo como um carimbo, né? Ela é como se fosse um carimbo. Isso é xilogravura, tá certo? E o J. Borges, né? Então, quer dizer, ele resolveu... Isso é uma competência que ele teve, né? Maravilhosa, né? Ele precisava publicar as histórias dele, não tinha como pagar alguém para fazer os desenhos, porque você precisa pagar uma pessoa para fazer os desenhos das suas histórias, como acontece muito nos livros infantis hoje. E aí, o que acontece? Ele mesmo fez o desenho dele. A professora Rita, por exemplo, de português, ela faz isso, né? Ela conta as histórias dela, ela escreve uma história e ela mesma faz os desenhos. Tá? Vocês precisam conhecer os livros da professora Rita, toda artesanal, feita à mão por ela, e ela faz esses desenhos, como o J. Borges, né, começou a fazer os cordéis dele. Aqui nós temos um quadro do J. Borges, esse aqui, um quadro, uma xilogravura do J. Borges, né? Que é passada num papel, que chama-se Forró dos Bichos. Isso de 1990. É uma coleção particular dele, tá? Então, Forró dos Bichos, então com certeza ele estava escrevendo um cordel falando sobre esses animais, sobre os bichos, né? Numa determinada festa. E aí ele cria, ele faz os desenhos com a xilogravura, certo? Vamos seguindo aqui. Ele é pernambucano, né, gente? Aqui, ó. Ele é pernambucano, o J. Borges. E nós sabemos que o cordel, ele começou na onde? Em Salvador, né? E ele se espalha pelo mundo. Aqui, nós estamos aqui, ó. Nós estamos aqui, São Paulo. E o cordel nasce na onde? Em Salvador, ó. Aqui, né? E ele começa a se espalhar
pelo Nordeste, tá? Aqui, ó, vamos aqui, ó, voltar aqui. Então, ele vai se espalhar por onde? Pelo Nordeste aqui, ó. Começou em Salvador, na Bahia, na cidade de Salvador, espalha-se rapidamente pelo Nordeste brasileiro, tá? Então, nós vamos voltar aqui de novo no nosso mapa do Brasil. Opa! Então, nós estamos aqui em São Paulo, ele começa aqui na Bahia, em Salvador, que é a capital, e se espalha pelo Nordeste, que é toda essa região aqui, tá? Opa, menos Tocantins ali. Tocantins faz parte da região norte, tá bom? Mas toda essa região aqui, ó. Vamos pegar aqui. Aqui, ó. É o Nordeste, ó. Maranhão. Opa. Maranhão, Piauí. Aqui, ó. Né? Lios. Aqui, ó. Tudo aqui é a região do Nordeste. Depois ali Tocantins, Amapá, Pará, já vai ser a região do norte, subindo lá Amazonas, né? Então já vai ser a região norte, tá certo? Então, e o J. Borges, ele é da onde? De Pernambuco, né? Aqui de Pernambuco. Vamos pegar aqui, ó. O J. Borges, ele está em Pernambuco, lá em Recife, ó. Aqui. Nós aqui em São Paulo e o J. Borges, ele é aqui de Pernambuco, em Recife. Olha quantas nós temos para chegar em Pernambuco, nós temos que atravessar o centro-oeste do Brasil ali, passando por Minas, Espírito Santo ali, Vitória. Né? Rio de Janeiro, aí nós vamos entrar lá em Salvador, na Bahia, passar por Sergipe, Alagoas, vai chegar em Pernambuco, lá em Recife, lá em Pernambuco, onde o J. Borges é um artista, onde ele nasce, né? Onde ele começa, onde ele vive, onde ele faz as suas obras, certo? Aqui nós temos como que se faz, alunos, a xilogravura. Então, a xilogravura, aquilo que eu falei, ó, ela é o quê? A xilogravura é uma imagem, como mostra aqui do lado, ó. É uma imagem, uma técnica típica do cordel. Então, vem a escrita do cordel, né? Em que se reproduz um desenho. Nessa técnica, o artista grava a imagem em uma placa de madeira e depois a imprime no papel, como se fosse um carimbo, em um processo semelhante a de um carimbo. Outros materiais podem ser utilizados para a gravação, como a pedra, que é a litogravura, e o metal, que é a calcogravura, tá? Então, também a pedra e o metal pode ser utilizado também aí para esse trabalho da literatura de cordel, tá? Mas vai ter outro nome, calcogravura, no caso do metal, e litogravura, no caso da pedra. Então, nós temos aí isso, como se faz, né? Que materiais podem ser utilizados. E nos espaços da arte, onde pode acontecer muito, genuinamente popular, o cordel não tem espaço marcado para acontecer, certo? Ele acontece onde? Nas feiras, né? Então, sua exposição ocorre geralmente em varais de barbante, em espaços públicos, onde se aglomeram pessoas, como as praças e feiras. Esse costume nordestino se espalhou por todo o Brasil, então não ficou só no Nordeste, especialmente no Rio de Janeiro. Encontramos exposições de cordéis no Centro Luiz Gonzaga, de tradições nordestinas. Nós temos também um Centro de Tradições Nordestinas aqui em São Paulo. Acho que fica na Barra Funda. E na Feira de São Cristóvão, acompanhados de danças e comidas típicas. Então, você chega lá no Rio de Janeiro, no Centro de Luiz Gonzaga, Tradições Nordestinas, Gonzagão, né? E aí lá você vai encontrar a literatura de cordel. Tá bom?
Às vezes tem também banca de revistas, às vezes tem algumas bancas de revistas que tem alguns livros de literatura de cordel também, tá? É difícil achar, mas tem, tá certo? Vamos seguindo aqui, e agora nós vamos apreciar a xilogravura do J. Borges. Então temos aqui Iemanjá, você vê, ele vai contar coisas, né? Obviamente, o literatura de cordel, ele vai contar coisas da região dele, né? Então nós temos aí Iemanjá, aqui, ó. Depois nós temos aqui embaixo forró, pé de serra, né? Ele utiliza também outras cores aí, vocês estão vendo, tem o laranja, o vermelho, o azul, né? Não só o preto, tem as misturas aí das cores também. A serpente, também do J. Borges, a serpente. A educação é a base de tudo. Ei! Aí tem os alunos e a professora, olha lá. Educação é a base de tudo. Sem educação, o mundo não caminha, o mundo não é o que é, tá? Então a escola, ela tem um papel importantíssimo aí em como a gente vê o mundo e como a gente se manifesta no mundo, tá? E como o mundo se desenvolve. Se desenvolve através da educação, né? Da literatura, de saber ler, de saber escrever, de saber desenhar, de saber se comunicar, do se desenvolver, né? Do falar. Então a educação aí, a escola é esse lugar que a gente tem essa troca, um espaço especificamente para a gente se dedicar a esse momento tão precioso e tão gostoso que é conhecer, né? Tem esse do J. Borges, ele aí falando da professora. Aqui os alunos, né? Todos curiosos, os alunos têm que ser curiosos, tem que ser um pesquisador. Aqui temos os pássaros, olha que lindo, do J. Borges também, os pássaros. Legal, né? Fugindo da seca. Tá vendo como ele vai contando histórias? Olha só a importância do papel da arte, porque as pessoas acham que a arte é uma coisa de enfeite, né? Vamos pôr um enfeitinho ali. Não é. A arte é história, né? Contar a história de um povo, tá? Também. Então, Fugindo da Seca do J. Borges conta a história, né? Do Nordeste brasileiro, né? De algumas regiões que, inclusive, viviam, alguns 10, 20 anos atrás, viviam muito na seca, né? Então, não tinha como as pessoas sobreviverem naquele lugar. Então, elas tinham que fazer o quê? Sair daquele lugar e para um outro lugar onde tinha água, onde tinha saneamento básico, para eles poderem ter uma vida, né? Imagina ficar num lugar sem água. E tem a relação da plantação também, como plantar nesses lugares, tem a relação dos animais que vivem ali, das próprias pessoas, né, que precisam beber água, tomar banho, cozinhar, enfim, né? Então a água é muito importante. Então nós tivemos aí muitos momentos de seca no Brasil, né? Mas com alguns políticos, políticas públicas bem feitas, né, de saneamento básico, chegou-se a água no Nordeste, né? Não precisa nem falar quem conseguiu fazer a água chegar no Nordeste, né, gente? Nós sabemos quem foi. Então vamos lá. É aqui Rolinha Azul, também do J. Borges, né? E Briga das Mulheres Ciumentas, porque o cordel também vai contar essas histórias, né? Essas histórias do cotidiano, essas coisas simples que acontecem na vida das pessoas. E o J. Borges conta essas histórias também, tem aí a xilogravura dele, ele retratando, né? Essa história em desenho. E é muito bonito, né? A xilogravura, né? Ela tem uma preciosidade estética muito precisa e também muito própria, né? Você olha assim, você vê que é uma xilogravura, né? Muito bem, então hoje nós estudamos um pouco da literatura de cordel, não especificamente a literatura do cordel, né? Que seria para a gente também estudar os textos de cordéis, mas a xilogravura, que são os desenhos, as ilustrações que vai na literatura de cordel, tá? Então tá lá contando, por exemplo,
uma história sobre a escola, e aí tem uma xilogravura da professora, né? Coloca o desenho do lado e conta a história dessa escola do outro. Vai falar sobre a história da seca, ele também ilustra com desenho para ajudar, para deixar a literatura mais preciosa, né? Também, e mais artística, né? Do ponto de vista artístico, tá certo? E agora nós vamos para onde? Para a nossa atividade. Qual é a nossa atividade? Simples também, tá? Olha aqui, ó. Depois que você fazer isso, esqueci de colocar um ele, ó. Fazer no celular não é fácil, não. Escrever no celular. Ó, então vamos aqui para nossa atividade. Você vai precisar do quê? De uma bandeja de isopor. Sabe aquela que você compra, às vezes você vai no açougue lá, no mercado, compra alguma coisa, não vem numa bandejinha lá? Então, você pode usar aquela bandejinha. Bandeja de isopor, tinta guache, que vocês têm em casa, vocês ganharam no kit. Tesoura, tá? Com pontas arredondadas, nada de pegar tesoura com ponte aguda para se machucar, não. Rolo de espuma, lápis, grafite, prato, plástico e papel sulfite. Então vamos lá, como que a gente vai fazer essa atividade, que é uma atividade de xilogravura. Então no início você vai pegar, aqui ó, com a tesoura, nós estamos aqui ó, com a tesoura, você vai recortar as beiradas da bandeja de isopor, separando apenas a parte lisa. Então tem aquela parte que você recorta, né? Deixa só a parte lisa, tá bom? Para você poder fazer o carimbo. Depois, vamos para a segunda parte. Com lápis, desenhe na bandeja de isopor uma cena de uma história que você conhece, tá? Use o lápis para criar uma linha funda. Então não é para... Tem que afundar o lápis, tá? Para a tinta poder entrar, né? Se fixar ali, para a tinta poder se fixar. Então, com um lápis, desenhe na bandeja de isopor uma cena de história que você conheça. Use o lápis para criar uma linha funda, tá? Depois, aqui nós vamos para C. Você vai lá na sua caixinha de tinta guache. Então, após marcar a placa com um lápis, aplique a tinta guache com um rolo de espuma. Então, né? É que aí ele colocou, nessa primeira imagem, ele colocou o quê? Ele colocou a tinta lá, né? Você pode misturar as cores, os tipos de cores. No cordel, geralmente, se usa a cor preta, tá? Para isso, despeje com cuidado a tinta em um prato, assim o rolo absorverá melhor a tinta. Então, antes você mistura lá no pratinho, separado, a tinta, e depois você vai colocar lá no desenho, ó, no prato que você fez o desenho. E aí você vai fazer o quê? Vai pegar a folha de sulfite, olha lá, tá? Agora coloque a folha de papel sobre a placa de isopor com a tinta ainda úmida. Então você coloca lá sobre, tá? E aí você pega uma colher, olha aqui, ó. Você pega com uma colher grande de sopa, esfregue o verso da folha contra a placa. Assim que terminar, retire o papel. E aí você vai ver o quê? O desenho. Olha aqui. Olha que legal. É uma xilogravura, né? Feita pra gente, materiais que a gente possa trabalhar na escola. Até porque que é feita na madeira, você precisa de um material que corta, né? Então, só um adulto pode estar mexendo, tá bom? E esse a gente pode estar fazendo na escola, tá certo? Depois que você fizer, você vai tirar foto, e aí você vai enviar o exercício, registre, tire foto,
Quem quiser gravar um vídeo que nem faz o João Lucas, pode gravar também, lá do João Lucas do quarto A, tá? E depois você envia pelo Classroom, pelo WhatsApp, tá joia? Uma boa aula para todos e se divirtam, estou esperando o trabalho de vocês, tá joia? Vamos de música para a gente terminar essa aula? A todo mundo eu dou se perguntando por meu bem, se tendo coração vazio, e bacia da psico, sabia vem cá também. A todo mundo eu dou se perguntando por meu bem, eu tendo coração vazio, e bacia da psico, sabia vem cá também. Perguntando por meu bem, se eu tenho